Está louvando o seu santo nome. Pai querido e santo, graças te damos pelo teu cuidado, pela tua proteção. Pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros que são diversos. Mas ao mesmo tempo, te agradecemos, te louvamos pelo teu acolhimento. Te louvamos porque o Senhor nos recebe de uma maneira maravilhosa, nos coloca de volta no lugar certo, no caminho certo. No Senhor há esperança. E que nesta manhã, neste culto, haja um acréscimo em nossa consciência a respeito da importância de louvarmos ao Senhor e de nos apresentar perante Ti. Então, Senhor, fala com cada um, aqueles que também nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, que o Teu Espírito visite cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 82. Pode se assentar. Salmo 82. Amém. O tema dessa manhã é a dimensão elevada do culto. Diz assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses. Estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas. Vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses. Sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis e, como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Obrigado, Alisson. Abra também sua Bíblia em João, capítulo 10, e deixa lá. Depois chegaremos lá. João, capítulo 10. Irmãos, esse texto é uma passagem bastante complexa. Para o entendimento humano, obviamente, porque nós entendemos que somente Cristo é Deus, somente o Senhor é Deus, amém? Essa é uma crença nossa, essa é a certeza que nós temos, de que somente Jesus é Deus, e mais ninguém. Acreditamos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, quando falamos de Jesus, apesar de termos essa sensação de
da experiência humana, um homem na terra, e isso nos dá aquele senso de limitação, porque um homem é uma criatura. Eu sei que eu sou bastante repetitivo nessas palavras, mas eu penso que o caminho do cristão é sempre caminhar para junto do seu Pai, para junto do seu Criador. Então, o que nos interessa é conhecermos mais e mais das profundezas de Deus, aquilo que Ele revela a nós. Então, vejam bem, Cristo, Ele não é um homem que se fez Deus. É o contrário. O mistério é, o Verbo se fez carne. Ele se manifestou em carne. Não é que ele atingiu uma estatura de perfeição tão elevada que a sua condição humana foi transformada em divina. Não. Ele já veio perfeito. Porque em Deus não há imperfeição. Em Deus não há erro. Não há sombra de variação. Então, quando você orar em nome de Jesus, lembre-se que é em nome do perfeito. Não é em nome de um super-herói. É em nome do Senhor dos Exércitos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é em nome de alguém que pode te salvar da morte agora. Apenas não. Essa morte que nós enfrentamos, testemunhamos de outras pessoas que passam por ela no decorrer do tempo, ela é uma experiência individual que só aqueles que partiram sabem aonde estão agora. Nós não temos a experiência com a morte, nós temos a experiência com a morte de outras pessoas, né? Enquanto vivos. A experiência com a morte nós teremos apenas quando morrermos. Antes disso, a experiência que nós temos é com a partida dos outros. É bom tocar nesse assunto, porque é muito comum a gente falar isso, né? Temos a experiência com a morte. As palavras, às vezes, dão a entender algo que não é exatamente do jeito que é. Então, nós não temos experiência com a morte. Nós temos experiência com a morte do outro. É sempre aquele que parte que tem a experiência com essa morte. Só que essa morte, ela diz respeito a nós que ficamos aqui, pelo simples fato da pessoa desaparecer da nossa frente. Pelo simples fato da identidade da pessoa que está em nosso acesso é apenas a identidade corpórea. Sabemos onde está o corpo, onde foi sepultado o corpo. Sabemos para onde foi os ossos. Mas a pessoa, essa identidade que é mais ela do que o corpo, essa nós não temos acesso nenhum. É de acesso exclusivo do Pai. Aquele corpo corruptível se desfaz. Mas a pessoa, aquela que você conheceu, aquela que você amou. Porque quando abraçamos alguém, é prazeroso, o contato com o corpo da pessoa é prazeroso. Mas existe algo que eleva esse contato. No abraço está a fusão de um outro tipo de contato. O contato da alma. Não é isso? Não é só o corpo.
No abraço existe a presença de duas realidades afetivas. Uma é o contato físico. E a outra é o contato da alma. A expressão elevada que vai além da corpórea. Isso significa que existe uma dimensão no homem que é elevada. Essa dimensão é aquela que faz parte do mundo dos deuses. Quando eu digo deuses, entenda que é no sentido de uma extensão de algo que só é possível se o próprio Deus permitir. Porque esse abraço, esse amor, ele é divino. Nele, nessa outra parte do contato, há um elemento superior ou mais profundo do que o contato imediato. E essa expressão interior, que é aquela que degustamos em nossa memória, é aquela que nós aguardamos, de certa forma, uma reciprocidade. Essa é a divina, essa é elevada. Então, o texto que nós lemos agora diz, vamos ler novamente, Salmo 82. Salmos 82. Disse, Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. É interessante, porque aqui fala que Deus, ele assiste, ou em outras versões, ele está presente na congregação dos deuses. Mas como assim, pastor? Eu sou Deus? É claro que não. Você não se faz. Você não se fez. Você sabe que existiu um dia e não sabe, de certa forma, de onde vem. Abro aspas para falar isso. Tudo que nós fazemos é porque aprendemos a fazer. As nossas habilidades foram desenvolvidas com o passar do tempo. Com Deus não é assim. Ele não aprende nada. Ele não precisa de experiência para tomar conhecimento de como se faz alguma coisa. Então, quando Deus criou o mundo, quando Deus criou a mim e a você, Ele não viu alguma coisa antes. Isso é um mistério. Nós não, nós precisamos de referência. Agora, quando diz que ele habita na congregação dos deuses, é porque ele está revelando duas coisas importantes aqui, entre muitas outras, mas aqui está de acesso ao meu intelecto nesse momento. Primeiro, é que há nesse ambiente de culto, na congregação, que é ordenada por ele, e ai quem diga, ai daquele que diz, tanto faz igreja ou não, porque dizer que tanto faz uma ordenação que é divina é uma grande loucura. É acreditar que tem o domínio daquilo que é útil, a partir de uma visão humana, extremamente humana. Se Deus diz, eu habito na congregação dos deuses, e nós sabemos que não há outro Deus além do Senhor, então automaticamente, essa expressão deuses se refere àqueles que congregam. É óbvio que a palavra Deus significa poder,
não que te faz um Deus, mas no sentido de que há algo em você que é mais poderoso do que o teu próprio conhecimento. Existe uma capacitação dada pelo Criador de todas as coisas a você que tu não tens conhecimento absoluto disso. Quando a igreja se une, adora, algumas coisas acontecem aqui que você não faz a mínima ideia. Talvez você reaja no outro dia, ou as coisas que acreditava que não poderia acontecer, de repente começam a acontecer. A oração, quando a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, quem ora, ora a alguém, não é isso? Mas na oração existe uma ação que teve o impulso de quem ordenou, mas através de alguém que é um potencial, eu e você. A oração do... fala para quem está do teu lado isso. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então eu quero dizer para você que está aqui no culto dessa manhã, e para aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, que Deus deu a você uma força que você ainda não conhece. Quando Ele diz, eis que vos dou poder, é poder. Eu sei que em muitos momentos nos sentimos fracos, fragilizados. Eu sei que ao olharmos para a nossa biografia, as nossas ações errantes e pecaminosas, não enxergamos nada de poder, mas há. É verdade que você não desfruta dessa autoridade, desse poder? Mas tem um lugar que, se Deus estiver ali, se ali realmente for a congregação dos santos, é como se você estivesse recebendo combustível no posto de gasolina, sabe? Por analogia. Pode ser que você saia ainda triste, porque ser forte não necessariamente implica na ausência da tristeza, mas eu posso sair triste e forte ao mesmo tempo. Uma pessoa triste não significa automaticamente que seja uma pessoa fraca, apenas uma pessoa que está sem razões no momento para sorrir. Uma pessoa que está sem razão, ou se ver sem razão para sorrir, não quer dizer que é uma pessoa fraca. É muito comum encontrarmos alguém desacreditada de si mesma e a gente fala, imagina, levanta a cabeça. Nós olhamos para aquela pessoa e falamos, é impossível, como é que alguém como você pode estar nessa situação? Eu falei da semana passada que conversava com um homem, que ele disse isso para mim. Eu estava cabisbaixo, me olhando como alguém sem condições de vencer, e uma outra pessoa com seu olhar me disse, eu não acredito que você está dessa forma. E aí, ele olhou para si e falou assim, vou levantar. Como aquela passagem do filho pródigo, direi ao meu pai, pai, pequei contra o céu e perante ti, e volta. Há um poder sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Eu sei que isso é muito, a gente escuta isso, virou uma espécie de jargão, mas eu quero que vocês entendam que eu não estou querendo reproduzir um jargão, eu estou apenas participando de uma verdade bíblica. Deus habita na congregação dos deuses, ou dos santos, se você achar melhor. Agora, pode haver, pastor Ali, alguém que diga, pastor, fica melhor dizer, Deus habita na congregação dos santos, porque eu me sinto mais confortável com a condição de santidade, do que falar deuses. Tá bom, se você se sente mais confortável, tudo bem. Só que o santo você continua não sendo também. Então não muda nada. É um aspecto
divino em você. A santidade é um aspecto divino em você. Essa deusificação, será que existe essa palavra, gente? Na Bíblia é um aspecto divino que se manifesta em você, que é o elemento eterno. Aqueles que morrem ficam eternamente presentes em algum lugar. Elas que se deram essa condição de serem eternas, não. Só foi possível porque um ser eterno assim nos criou. Então vejam bem, a congregação, existem umas passagens fantásticas na Bíblia. Nós lemos a semana passada, quando Jó vai sacrificar a Deus, inclusive por algum motivo, ou mais motivos do que esses que nós lemos nas Escrituras, motivos que talvez só ele saiba. No momento que ele oferece o culto, o sacrifício a Deus, a Bíblia revela uma outra verdade paralela, superior. É como se no momento do culto, vocês estão aqui, Deus mostrasse para alguém outro movimento acima de nós. Quando os filhos de Deus se apresentavam perante o Senhor, veio também Satanás, não é isso que a Bíblia diz? O culto está acontecendo, e ao mesmo, é como o culto está em movimento. As almas estão abraçando, ou tentando abraçar, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A alegria de ver o irmão é, ao mesmo tempo, uma satisfação da alma. É como se Deus se manifestasse no olhar de um para com o outro e na alegria de um em ver o outro em nós. Mas, ao mesmo tempo, é Ele, a pessoa dele, que não é nenhum de nós, está presente e algo entre nós e Deus está acontecendo. Foi assim com Jó. Se a Bíblia diz que foi assim com Jó, que assim acontecia quando Jó sacrificava, você não pode acreditar ou se dar ao luxo de pensar que essa foi uma manifestação exclusiva do culto de Jó. Está entendendo? Não. Isso diz respeito a todos nós. Senão, bastaria um livro para o próprio Jó e sua família. Mas o livro não existe apenas para Jó e sua família, existe para nós, que estamos aqui também. Para que eu e você tomemos conhecimento de que Ele está no meio de nós. E de que há sim, uma atmosfera de luta que transcende essa que nós visualizamos. Está com medo? Com medo, Daniel? O Daniel daqui está com medo, Daniel? O Daniel aqui não tem medo, não. O Daniel aqui da frente, ele disse assim, ó, aqui é o Daniel, rapaz. Levei ele ontem lá na casa dele, lá ele e as meninas, falou que não tem medo de nada, não. Bateu no peito e falou assim, aqui é o Daniel. Vejam bem. Poxa, é tão gostoso falar isso, Deus está no meio de nós. Porque às vezes parece que é uma simples manifestação de quem quer se convencer, mas esse não é o meu caso. Eu estou feliz porque eu tenho essa convicção, e cada vez que eu vou para as Escrituras, a correspondência entre o que está escrito e a realidade é muito forte. Então vejam bem,
ele vai dizer sobre a luta que há, e no versículo 6 do Salmo 82 diz: eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. De certa forma, se eu sou filho do Altíssimo, eu tenho uma ligação direta, há em mim uma ligação direta com o Altíssimo, que não é fruto apenas da criação. Não é criação por matéria, é criação por extensão de si próprio. Quando você está ensinando o seu filho qualquer coisa, existem algumas técnicas, algumas coisas que você vai falando para ele, vai mostrando, ele vai aprendendo. Você movimenta com as mãos, ele aprende. Meu filho, ele chega aqui, pega a guitarra, e fica fazendo as coisas, porque ele vê alguém fazendo isso, ele está aprendendo as letras, os números, porque a gente vai apontando, conversando com ele, mostrando, dialogando em casa de uma maneira simples. E ele aprende a falar também as coisas que não era para ele falar, mas que ele ouviu a gente falar. Esses dias aí, ele chegou e falou algo lá em casa, e a Tati falou assim: o que você falou? Aí ele disse: mamãe, mas você fala, né? Ela falou: tá bom, mas eu não vou falar mais, então não é para você falar mais. Eles aprendem. Isso tem a ver com a experiência daquilo que ouve, por sentir, pelos sentidos, da presença. Agora, há um outro tipo de aprendizagem, que vem também por presença, que essa tem a ver com a alma. Por exemplo, aprender a amar. É algo diferente. Aprender a amar, a sentir. Não tem como você ensinar alguém a sentir. Você pode ensinar alguém a fazer caridade para outra pessoa, mas ensinar alguém a fazer caridade com esse sentimento de amor que emana dela é impossível. Então, isso tem a ver com uma herança superior da condição humana. Eu não sei o que minha filha sente quando chora por ter visto alguém. Eu não sei o que ela sente porque eu não estou nela. Mas há em mim um sentimento que testifica do sentimento dela, da minha esposa, dos meus irmãos. Está entendendo? Existem correspondências entre nós que a gente não tem como provar nada, a gente só sente. E às vezes não conseguimos transformar em palavras, porque as palavras, como dizia uma canção antiga, né, presbítero? Há momentos que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus demonstra amor por nós, é verdade. Bom, eu quero ler João, capítulo 10. Se puder me devolver o celular, só para eu acompanhar a hora aqui. Obrigado, amor. João 10. Olha só, Jesus dizendo: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Então vejam bem, Jesus está falando de pastores, nós vamos ler aqui, pastores. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre,
As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que há um pastor que fala, e as ovelhas ouvem a sua voz. Esse pastor que fala é ele mesmo, Cristo. Não é o pastor Edivan, não é o pastor da igreja. Agora, quando esses pastores, ou o pastor Edivan, está em contato, está de certa forma em elo direto e sincero com esse pastor, por meio desse pastor, que também é uma ovelha, porque ninguém me pertence. Aqui fala que as ovelhas ouvem a sua voz porque lhe pertence, certo? As ovelhas lhes pertencem. Então, o que importa em cada culto não é ouvir a voz do pastor. Você ouve a voz do pastor. Como quem está ciente de que há uma diferença. Não é porque o homem é um Deus, não. Mas é porque Deus está no homem. Isso sim. Deus fala. Então, quem ouve, ouve a voz do pastor. E não se engana, não se deixa levar por outras vozes. Continuando. Versículo 4, é isso? Não, versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Eu sei que em nossos dias parece que as pessoas estão cada vez mais procurando coisas estranhas. E isso para mim é muito estranho. Às vezes chegam uns cultos para mim pelo WhatsApp, essas coisas, que eu confesso que eu acho aquilo tudo muito esquisito. E não consigo ouvir coisa nenhuma ali. E eu não entendo por que as pessoas dizem escutar, ouvir alguma coisa. Mas vamos continuar. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Vejam bem, as ovelhas verdadeiras não lhes deram ouvidos. É claro que muitas pessoas são enganadas, mas é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, as ovelhas não. Pessoas podem ser enganadas por outras vozes, mas as ovelhas não. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse é o pastor, Jesus. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Essa passagem é importante, porque às vezes a gente pensa que é só no sentido de fugir, não estar mais junto. Não, mas abandonar o evangelho é uma das formas principais de abandonar também as ovelhas.
Quebrar esse elo entre nós e Deus e focar no homem é uma forma de abandonar. Deixa eu explicar algo para vocês aqui. Quero encerrar. É muita coisa, enfim, teria muita coisa a dizer, mas na filosofia grega, né, a palavra filosofia significa amor ao conhecimento, amor ao saber. Os pré-socráticos, eles começaram desenvolvendo a ciência da percepção. Então eles pensavam o seguinte, olha, segundo a mitologia, existem os deuses. Vários deuses. Quase todas as civilizações tinham seus deuses. Nós estamos falando aqui da civilização grega. Então existiam os deuses gregos. E quando eles queriam saber alguma coisa, eles sacrificavam aos deuses. Eles perguntavam para os deuses, na crença deles. Iam até um templo, que eram vários templos, porque na religião grega há Deus para tudo, há Deus do casamento, há Deus do mar, enfim. Então, dependendo do que ele quer saber, ele sacrifica num templo específico para aquele Deus. E dali vem a revelação por meio de uma pitonisa. As mulheres que ficavam em um local, exalavam ou inalavam um vapor que saía de uma rocha, por exemplo, e elas ficavam alteradas, meio que como, enfim, um pouco, sabe quando toma um chazinho? Mas não nesse sentido exatamente, né? Diferente. E elas começavam a falar. E por coincidência ou não, algumas coisas batiam. Algumas falas auxiliavam os homens. Então vejam bem, assim se iniciou a ciência. Em um determinado momento, um outro grupo surgiu e disse assim, olha, não, nós não precisamos perguntar tudo para os deuses, a respeito se vamos para a direita, se vai chover, isso e aquilo, não. Os deuses já deixaram o mundo funcionando, e basta a nós treinarmos a nossa capacidade de interpretar o funcionamento do mundo. Não é que eles descreram nos deuses, mas deram um salto no sentido de que eles deixaram tudo pronto. Precisamos decifrar essa revelação. Porém, eles acreditavam no seguinte, olha, as perguntas vão surgindo. O que deu origem ao mundo? Porque o mundo não pode ter dado origem a ele mesmo, certo? Não pode ter surgido tudo de uma vez só. Tem que ter havido algum tipo de elemento que primeiro deu origem a todas as coisas. Então Tales vai dizer, é a água. Por quê? Porque tudo que não tem água, seca. Ele pega uma folha seca, compara com uma folha que não está seca e fala, essa aqui tem a presença da água, ou derivado da água, e aqui não. O corpo, quando está sem a circulação sanguínea, ele apodrece, se decompõe, porque há ausência de água. O outro vai dizer que é o fogo, porque o fogo é o elemento da mudança, e que nunca é o mesmo. Você tenta pegar o fogo, você não pega, mas ele transforma todas as coisas. Ele te queima, você não o queima. Você apaga o fogo no sentido de que cessou ele de se manifestar, mas não é que você apagou o fogo, aquele fogo que foi consumido já passou, está entendendo? Você não para o vento, você simplesmente barra ele aqui, daqui para cá, e assim vai. Cada um vai pensando em um elemento da natureza que deu origem a todas as coisas, e eles vão dizer o seguinte, esse elemento também não existe sozinho. Esse elemento que faz parte do mundo da física, ele teve que ter uma origem. Então ele é um análogo ao mundo metafísico. Se existe a água, o elemento químico,
É porque ele é a cópia de uma água que é um elemento metafísico, espiritual, que existe no mundo dos deuses. Então eles têm essa visão. Depois vai surgir um homem chamado Sócrates, que vai mudar o tema. Ele vai dizer o seguinte: olha, não, nós não temos que buscar sabedoria, ou o saber nosso não deve se concentrar nessas coisas, porque se existe um homem que observa tudo isso, é ele quem deve ser estudado, porque se ele não for capaz, ele não vai conseguir fazer a leitura. Por isso ele vai usar uma frase chamada, uma frase que todo mundo conhece, que diz, quem sabe? Uma frase de Sócrates a respeito do homem. Conhece-te a ti mesmo. Ele muda o tema. Ainda é em busca da sabedoria, mas ele muda o tema. Olha, é importante você, se quer conhecer o mundo dos deuses, conhece a ti mesmo. Conhecer a mim mesmo implica em descobrir quais são os componentes que me faz parecido com os deuses. E quais são esses componentes? A ética, a moral, a fé. Então ele muda o tema. Estuda a ti mesmo. Não é conhece ao outro, está entendendo? Não é um psicólogo. Diferente. O psicoterapeuta, ele estuda os transtornos mentais de outra pessoa. Aqui, ele conhece-te a ti mesmo, diz respeito a você. Está entendendo? Porque só é possível isso. Você não conhece o outro. Você pode conhecer a doença do outro, mas conhecer o outro você não consegue, somente Deus. É como se ele, apesar de não estar lendo as Escrituras como nós fazemos aqui nesse momento, ainda que sem ela, ou talvez tivesse um acesso, de alguma forma, ainda que sem ela, ele detecta uma realidade humana. Porque, olha, uma coisa importante, irmãos, o fato de uma pessoa conhecer as Escrituras por completo não significa que ela sabe de tudo. E aqui, nesse momento, esse homem tem um acesso a uma realidade humana. Detecta algo que diz respeito ao mundo dos homens. E quando Cristo diz, examina o homem a si mesmo, antes de comer desse pão, aonde acontece a ceia? Não é na casa do Senhor? Olha o mandamento de Cristo. Por isso, examina o homem a si mesmo. Examine a si mesmo. Antes de comer desse pão, antes de beber desse cálice. É um mandamento divino. Como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, faça isso sempre, porque há um juízo entre vocês, aqui, acima de vocês. Vocês estão aqui no mundo dos viventes, dos viventes temporários, mas ao mesmo tempo estão participando de um juízo eterno. Ao mesmo tempo que vocês cultuam, algo elevado acontece junto a esse culto. Claro que sim. Então eu quero dizer para você que está aqui nesta manhã ou nos acompanhando pelo Facebook, você não está sozinho. E não existe tragédia capaz de derrotar um cristão. Não existe tragédia. É possível que as coisas não aconteçam como ele queria. É possível que aparentemente as coisas não estejam acontecendo como ele gostaria, ou como ele considera a vitória. Mas só existe uma maneira de um cristão ser derrotado: se ele deixar de ser cristão. Só assim.
Fora isso, não. Se ele for uma ovelha de Cristo, ele estará sempre vencendo. Sempre. Os discípulos que morreram, um que pediu para ficar de cabeça para baixo, porque não achava que era digno de ser crucificado como Senhor. Aquele que foi apedrejado e disse, eis que vejo os céus abertos, Estevão, eles não foram derrotados naquele momento, muito pelo contrário, eles apresentaram uma vitória superior, uma realidade eterna, que naquele momento ele estava alegre, era uma tragédia, mas ele estava alegre, feliz, eis que vejo os céus abertos, está garantido para mim. Agora aqueles que me apedrejam é outra coisa, vão ter que se apresentar perante Deus. Então quero dizer para você que está aqui nessa manhã, continue crendo no Senhor, continue firme na casa do Senhor, cada culto Deus se manifesta. Pode ser que você venha na igreja um dia e não saia muito feliz, não, muito sorridente, mas entenda, você precisa ser ovelha, não precisa sorrir o tempo todo. Por isso que eu já disse aqui, né, eu não me importo quando o irmão chega bravo, chateado, não me importo não. Eu lembro de uma época que você chegava na igreja triste, alguém chegava e falava assim, ô irmão, levanta essa cara, muda esse rosto aí. Poxa, mas tem dia que você não está querendo rir, não é? Tem dia que não está para, a maré não está para peixe, como diz o pessoal, né? Tem dia que você chega e quer ficar no cantinho lá, tá bom, fica lá. Vou lá te cumprimentar por educação, mas deixa você no seu cantinho aí, porque é a individualidade de cada pessoa. Tem dia que a gente chega mal-humorado mesmo. Amém, veio? Glória a Deus. Ah, mas o irmão não está sorrindo, a Bíblia não fala para sorrir como que sorrir, chorar, que se alegre. Calma, calma. Você nem sabe por que o irmão está chorando, por que você vai chorar? Imaginou se todo mundo que chegar aqui chorando, você chorar também? Sem saber o que está acontecendo? Calma, vamos devagar. O importante é que Deus está no nosso meio. E Ele nos interessa. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a adoração. Tudo é possível ao que crer. Vamos ficar em pé e vamos agradecer ao Senhor.